cada pedido, Deus, cada necessidade que os teus filhos já apresentaram diante do Senhor. Nós temos a certeza que as promessas do Senhor têm o sim e o amém, e que o Senhor é fiel para cumprir a tua vontade boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Por isso desde já te agradecemos, Deus. Diga palavras de gratidão ao Senhor. Diga palavras de gratidão ao Senhor no seu lugar, porque diz: entrai por suas portas com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, e bendizei-lhe o nome nesta manhã, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Te exaltamos, Deus, te exaltamos, Deus, te agradecemos. Seja honrado nesta manhã, seja honrado em nossas vidas. Recebe o louvor da tua igreja, recebe o louvor do teu povo, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Nos regozijamos em ti, nos regozijamos em ti. Ele prometeu se assentar nos louvores do seu povo. Ele prometeu ser entronizado nos louvores do seu povo. O Senhor está aqui. Você pode aplaudir com brados de louvor. Aleluia! A presença do Senhor é real e está aqui. Aleluia! Aleluia!
novamente nós podemos dizer: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, durante todo esse ano, temos ouvido a Tua palavra, e a Tua palavra tem nos transformado, Tua palavra tem nos mudado, Tua palavra, Senhor, tem nos transformado à imagem do Senhor aqui na terra. Que nessa manhã, mais uma vez, Tu concedas ao pregador graça, conceda-lhe a unção, a sabedoria, para falar aos nossos corações, em Teu nome. Amém. Vamos assentar, irmãos. Nesses últimos domingos, eu tenho dividido com os irmãos aquilo que está dentro do coração de Deus o Pai. Aquilo que Ele espera que aconteça nos nossos relacionamentos interpessoais, mas de um modo específico na igreja, aqui em Lagoinha. São 12 as atitudes que a Bíblia mostra, de uma forma assim clara, as atitudes cristãs de um irmão para o outro. Nós vimos a primeira, que é o amor, vimos a aceitação, vimos o altruísmo, vimos a consideração, vimos o cuidado, vimos o pensar no outro, vimos domingo atrasado sobre a edificação, no domingo passado nós vimos sobre o perdão, e hoje nós vamos concluir rapidamente, deixando essas sementes no coração de cada irmão. Hoje nós vamos falar sobre proteger a reputação. Ou seja, todos nós temos um nome. Quando você diz assim: eu sou cristão, eu pertenço à igreja, e muitas vezes a pessoa pergunta assim: qual é a sua igreja? Aí você diz: eu sou da igreja da Lagoinha. Eu já celebrei um número enorme de casamentos, muitos. Até o do Gianfranco e da Luciene fui eu que celebrei. Eu gosto de celebrar casamento. Deixa eu falar um segredo para vocês. Eu gosto mais de celebrar casamento que sepultamento, sabe? Porque eu gosto mais de rir do que chorar. Mas a gente tem que chorar também. Mas imagine você, se a noiva vai entrando e alguém começa a jogar barro ou excrementos na roupa dela. A gente fica bravo, não é assim? Não faça isso. A igreja é a noiva. A igreja é a noiva. A igreja é a noiva. É a noiva. Um cuidado tão grande que nós temos que ter é de proteger a reputação. O que é isso? Quando nós lemos em Tiago, capítulo 4, versículo 11, Tiago, capítulo 4, o versículo de número 11, começa a nos mostrar de uma forma muito clara sobre essa verdade, dizendo assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Faça assim. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. É um mandamento. Olha o versículo 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és? Quem é você
é você que julgas o próximo. Nós temos aprendido, e eu tenho ensinado, que quem diz quem é meu irmão não sou eu. Quem diz quem é meu irmão é o meu pai. É o meu pai que diz quem é meu irmão. Não sou eu que escolho. Se o meu pai diz que aquele é meu irmão, pronto, acabou. Ele é meu irmão. Quando começamos a ver essas palavras, algo que nós temos que começar a ter esse nível de entendimento, que muitas vezes esse falar mal nada mais é do que aquilo que comumente, entre aspas, é usado um outro termo chamado fofoca. Vamos falar? Fofoca. Até falar fofoca é gostoso de falar. Vamos falar? Fofoca, não é assim? É uma palavra assim que queima, não é assim? E quantas vezes a fofoca nada mais é do que falar mal. Quando a pessoa nem está presente. Olha que Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, o versículo 13. Romanos capítulo 14, a partir do versículo 13, a palavra começa a dizer assim. Romanos 14, a partir do 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário. Tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que a considerar impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Deus é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Verso 22. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Verso 15. Se por causa do comida o teu irmão se entristece, porque tem pessoas que têm determinados valores. Por exemplo, hoje, a Ana falou aqui, lá da África do Sul, junto com o pastor Gustavo, sobre os muçulmanos, os hindus, na escolinha, que aprenderam uma música de Natal. Tem irmãos que falam em Natal com ele fica todo arrepiado. Nós os respeitamos. Agora, ele deve me respeitar também. Eu não vou falar mal daqueles que pensam diferente. Mas eu tenho que ter o quê? Respeito. Se eu sei que aquele irmão não gosta do Natal, eu vou dar para ele um cartão de Natal? Eu vou afrontá-lo. Não é assim? Eu o respeito. Agora, muitas vezes o que o inimigo quer é muitas vezes tomar essas diferenças assim, tão que não são. Nós estamos querendo apenas alegrar, mas tem pessoas que pensam de um modo diferente. No verso 4 aqui de Romanos 14, olha, Romanos 14, o verso 4 diz:
Um faz diferença entre dia e dia. Outros julgam iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida na sua própria mente. Tem pessoas que dizem assim: o dia sagrado para adorar a Deus é o sábado. Outro vira e diz: o dia aprovado por Deus para adorá-lo é o domingo. Mas para nós, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, todos os dias são para adorar a Deus. Nós não temos na nossa fé um dia sagrado. É verdade que nós nos reunimos aqui no domingo, primeiro dia da semana, temos esse nível de liberdade. Aquele irmão que é piloto de avião, ele é escalado para trabalhar no domingo. Nossos irmãos médicos vão fazer cirurgia no domingo. Nossos irmãos que são jogadores de futebol, o dia que eles mais jogam, no domingo. Agora, tem pessoas que fazem do dia. A questão não é essa, irmãos. Aqui a palavra diz: não faz diferença entre dia e dia. Para Deus todos os dias são iguais. Nós temos que ter esse nível de entendimento. Porque muitas vezes as pessoas ficam coando mosquito e acabam engolindo um camelo inteiro. Ou seja, o que devia acontecer, se aquele que guarda o sábado, que o domingo para ele tem o mesmo espírito, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado. Aqueles que estão aqui no domingo, para nós o domingo, amanhã, você tem que ter a mesma fé. Amanhã você tem que ter a mesma santidade. Amanhã, na segunda-feira, você tem que estar lá no seu local de trabalho com o mesmo espírito que está aqui. Ou seja, do modo como você cuida da sua família, do modo como você beija os seus filhos, do modo como você lê a Bíblia. Não faça isso só domingo, faça na segunda, faça na quinta, faça na quarta. Então, o que significa isso? Nós temos em Romanos capítulo 2, o verso 1. Romanos capítulo 2, o verso 1 começa dizendo assim: porquanto és indesculpável homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Nós não fomos chamados para julgar os outros. Nós não fomos chamados, ou seja, cada pessoa, quantos aqui não casaram com a primeira namorada? Ou casaram com o primeiro namorado? Levante a mão. Não, pode levantar a mão, levantar assim. Quem casou, que não casou com a primeira namorada ou o primeiro namorado? Levante a mão. Aí. Mas outro casou com a namorada que você não casou. E outro casou com um rapaz com o qual você não se casou. Não foi? Agora ele era assim. Não. O que eu quero dizer é isso. Nós temos, irmãos, o nosso chamado. Quando Jesus diz aqui em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte, bem os 4 primeiros versículos aos 5, Mateus capítulo 7, o verso 1 diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Em Lucas capítulo 6, verso 37. Lucas 6, 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Nós temos, irmãos, que viver essa realidade. Nosso irmão, olha o irmão que está aí ao seu lado. Diga: meu irmão, eu tenho o dever de proteger
a sua reputação. Eu não posso te julgar. Levante sua mão direita para o céu. Vamos fazer uma declaração. Vamos juntos, na placa vermelha também. Vamos declarar juntos, vamos? Reconhecendo, vamos falar bonito, gente, vamos falar? Meu irmão é parte de mim mesmo, e um espírito em Cristo. Envidarei todos os esforços para proteger seu bom nome, não falando mal dele, não julgarei pelo que ouvir dizer a seu respeito, e diante de suas faltas o exortarei e orarei por ele, mas não difamarei junto a outros. Vamos falar de novo? Levante sua mão direita, vamos falar bem bonito, vamos dizer juntos? Reconhecendo que meu irmão é parte de mim mesmo, e eu um só Espírito em Cristo, envidarei todos os esforços para proteger seu bom nome, não falando mal dele, não julgarei pelo que ouvir dizer a respeito, e diante de suas faltas o exortarei e orarei por ele, mas não difamarei junto a outros. Amém? Amém? Amém. A oitava atitude que temos que ter uns para com os outros é da admoestação ou exortação. Em outras palavras, a instrução. Colossenses capítulo 3, o verso 16. Colossenses 3, 16. Eu tenho esse nível de responsabilidade para com meu irmão. Diz assim, Colossenses 3, 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Uma das coisas bonitas que temos aqui em Lagoinha é que nós temos as nossas células. No dia 31, lá no Mineirinho, você vai ficar assim, admirado de ver, porque as nossas células estarão indo, a maioria delas com uma camisa especial, uma cor especial, com bandeiras. Agora, o que acontece na célula? A célula nada mais é do que 10, 15 irmãos que se reúnem de uma maneira fixa, num lugar fixo, um dia fixo. Pode haver até mudanças. Para quê? Para um instruir e exortar ao outro. Nós estamos chegando ao final de 2010 e eu creio que com os batismos de hoje, com aqueles que vêm por transferência, nós estaremos chegando a 45 mil membros. Agora, como cuidar de 45 mil? Como cuidar quando nós tivermos 10% da cidade aqui em Belo Horizonte? Como cuidar? Como instruí-los? A não ser através dos pequenos grupos. Quando nós olhamos nos olhos, e aqui a palavra diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. É alguma coisa que nós temos que fazer. Em Hebreus capítulo 10, o verso 25. Hebreus capítulo 10, o verso de número 25, a palavra diz assim, não deixemos de congregar-nos. Ou seja, o que você está fazendo aqui hoje? Congregando. O que você está fazendo aqui? Você está congregando. Aqui há uma advertência do Senhor. Aqui a palavra diz assim, não deixemos de congregar-nos. E ele diz, como é costume de alguns. E eu espero que esse não seja o seu costume, meu irmão. Que você possa fazer de tudo
para não deixar de congregar. Você precisa participar de uma reunião como esta, pelo menos uma vez por semana. A não ser que seja coisa assim, a urgente, a necessária. Mas que você possa realmente fazer o compromisso, agora em 2011, de não deixar de congregar, como é costume de alguns. Naquela época já tinha aqueles crentes assim, mais ou menos, que ele era mais, ao invés de ser mais e menos, era mais ou menos, ou seja, ficava no meio. Se você deixar de vir um domingo, se você deixar de congregar um domingo, você não sente muita falta. Se você deixar de congregar 2 domingos, não sente muita falta. Se você deixar de congregar 3 domingos, as coisas já começam a ficar mal. Se você passar um mês sem participar, sem vir às reuniões, a não ser pelo fato de estar viajando, coisa assim, você já está no caminho de desviar do Evangelho. Uma das provas da nossa saúde espiritual é a alegria de estar na casa de Deus. Aí você diz assim, eu vou, mas eu não gosto muito. Quando aquele pastor prega, você vai num restaurante. Mas a igreja não é restaurante, onde você escolhe o prato que você quer. Não, eu vou para outro restaurante que lá me tratam melhor. Eu vou para aquele outro restaurante que lá é mais barato. Querido, não se faz isso. Aqui a palavra diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Qual dia? Esse dia da volta de Jesus. Jesus está voltando. Na reunião mais gloriosa, na reunião mais linda que Jesus Cristo promoveu com seus discípulos. Os discípulos tinham participado de reuniões onde Jesus multiplicou os pães, onde Jesus fez mortos levantarem, onde Jesus Cristo curou tantos enfermos. Mas aquela reunião, a mais gloriosa, todas foram gloriosas. Mas foi o quê? Depois da ressurreição dele, ele se reúne com seus discípulos. E Tomé foi o único que não esteve ali. O Tomé foi o único que não esteve. Os outros estavam todos exultantes. Ele ressuscitou, ele está vivo. Mas o Tomé que não estava presente, exatamente naquela reunião, ele disse, eu não creio, você está falando pelos cotovelos. Eu só vou crer se eu colocar o dedo ali. Eu só vou crer se colocar a minha mão ali no lado ferido. Eu vi. Ele foi sepultado, morreu, acabou. Os outros estavam lá exultantes, mas o coração dele, exatamente naquela reunião, ele não estava presente. Querido, nós sempre temos que ter essa expectativa. Quando você vem para o culto, para a celebração, que tem essa expectativa. Pode ser a última reunião, pode ser o dia de Jesus voltar e nós vamos subir juntos. Vem cá, vamos subir. A trombeta vai tocar e nós vamos. Quantas vezes? Compreende? Nós temos que admoestar. Admoestar não é ficar com o dedo na cara do outro só, não. Admoestar está aqui, é ajudar o outro. Em Romanos 15, o verso 14. Romanos capítulo 15, o verso de número 14. A palavra do Senhor afirma dizendo assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. E estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento,
aptos para vos admoestardes uns aos outros. Cada domingo, meu irmão, cada reunião, Deus vai investindo na sua vida, para você ser mais apto. Nós não nos reunimos aqui porque somos religiosos, nós não estamos pagando nossas promessas, não é nada disso. Nós estamos deixando Deus ministrar em nossas vidas, para sermos aptos para cumprirmos o querer dEle. Então, admoestar, exortar, em outras palavras, é a instrução. Levante a sua mão direita, bem alto para os céus. Levante. E vamos fazer a nossa declaração. Vamos declarar com todo o coração. Vamos dizer juntos, reconhecendo. Vamos falar, irmãos. Almoço lá, vamos abençoar. Vamos falar juntos. Reconhecendo que sou responsável pela vida do meu irmão, ao vê-lo em perigo ou desviando-se da sã doutrina, exortá-lo-ei no que é bom para a sua edificação, com amor e brandura, cuidando para que eu mesmo não venha incorrer na mesma falta. Vamos falar para valer, vamos dizer juntos, reconhecendo que sou responsável pela vida do meu irmão, ao vê-lo em perigo ou desviando-se da sã doutrina, exortá-lo-ei no que é bom para a sua edificação, com amor e brandura, cuidando para que eu mesmo não venha incorrer na mesma falta. Amém? Amém. A nona atitude que eu tenho que ter para com meus irmãos é a prestação de contas. Prestação de contas não é você mostrar para ele a sua conta bancária, não é nada disso. É por isso que você tem que fazer parte de um pequeno grupo, meu irmão. Porque se você não faz parte de uma célula, você é livre aqui na igreja. Mas se você me perguntar assim, pastor, qual que é o sonho do Senhor? Um deles é esse, eu quero ver cada irmão integrado a uma célula. Eu gostaria tanto que nesse próximo ano, você pudesse participar de uma célula. Mas muitas vezes irmãos não participam porque têm medo. Ele diz assim, mas se eu for, eles vão saber como que eu trato a minha esposa. Se eu for, eles vão saber que meu filho está nas drogas. Mas é para isso mesmo, querido. Porque nós queremos ver o seu filho que está nas drogas ser restaurado. Queremos ver a sua família ser uma família bonita. Queremos ver a sua vida. Muitas vezes até tem irmãos que estão assim, endividados, encheiros de rolo, de confusão. Está com o nome no SPC, no Serasa, e aquela confusão toda. E não é saber simplesmente para pagar sua dívida, não. É saber para te ajudar a não fazer novas dívidas, a te ajudar a colocar. Hoje nós temos quase 200 ministérios na igreja. Você sabia que nós temos quase 250 pastores e obreiros aqui em Lagoinha? Para poder cuidar de você, para te ajudar. Temos as células que são centenas de células para te ajudar, meu irmão. Agora, a prestação de contas é exatamente isso. Como é que está você? Como é que está a sua vida? Muitas vezes pessoas dizem assim, eu vou para uma igreja grande porque numa igreja grande eu fico lá escondidinho atrás da pilastra e ninguém me vê. Mas Deus te vê, querido. E o grande problema é que o diabo vê também. Eu não quero falar que os irmãos que estão atrás da pilastra estão fazendo isso, não. É porque tem muita gente mesmo. Mas vamos ver 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. 1 Pedro, capítulo 5, o versículo de número 5. A palavra diz, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim no trato de uns para com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. O soberbo, soberbo é aquele que diz assim. Uma vez eu fui no mercado municipal, e cheguei e tinha uma banca, e tinha uma placa grande. E a placa não era aquela assim, fiado só amanhã, não. A placa era assim, não me dê palpites,
sei errar sozinho. Eu olhei e falei, será que está escrito isso mesmo? Estava escrito, não me dê palpites, sei errar sozinho. Isso é soberba. 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 Um tolo. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede a sua graça aos humildes. Humilde é aquele que diz, eu sempre estou aprendendo. Eu não sei tudo. Eu preciso de ensino. Me ajude. Me ajude. Me ajude. Quando a palavra diz aqui, sede submissos aos que são mais velhos. Não é mais velho de cabelo branco. Porque tem muitas pessoas que têm cabelo branco, que só tem idade. É aquele que está no caminho há mais tempo. Aquele que já tem uma fé provada. É aquele que é uma testemunha. Ou seja, a nossa autoridade não vem pela quantidade de anos. Porque muitas vezes tem pessoas que, determinadas igrejas, eu não quero criticá-las, mas elas é uma coisa assim compulsória. A pessoa fez tantos anos, ele virou autoridade. Não é isso. Essa maturidade. Nós precisamos do outro. Precisamos nos submeter, ter esse nível de ensino. Nós precisamos de uma forma assim, bem clara. Nós vamos ter alguém, olhe para mim, para confessar pecados. Na nossa fé, nós não temos aquilo, como no catolicismo romano, da pessoa vir confessar pecados ao sacerdote, e o sacerdote oferece então uma punição, uma pena, e ele vai cumprir aquilo. Isso é religião, mas de uma forma espontânea. Você precisa ter, meu irmão, alguém de confiança. Alguém, talvez o seu líder de célula, talvez o pastor, um outro pastor aqui da igreja. Você possa abrir o coração, como está escrito em Tiago capítulo 5, verso 16. Tiago capítulo 5, 16. A palavra diz assim: confessai, pois, os vossos pecados ao pastor. Não. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É muito difícil fazer isso. E existem pessoas que vivem uma vida confusa, porque não fazem isso. Quando a palavra diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. É tão difícil ouvir alguém confessar um pecado assim. Eu tenho inveja do fulano. Eu sou orgulhoso. É tão difícil. Eu vejo lá no meu gabinete, raramente alguém chega e bate na porta para confessar pecados. Mas muitos já foram. Chegam lá e dizem, pastor, aconteceu isso, isso, isso. Nós ajoelhamos, choramos, porque a confissão do pecado, o pecado fere não é apenas a pessoa ou a outra pessoa. O pecado fere o coração de Deus. Fere o coração de Deus. É verdade que muitas vezes você sozinho pode confessar os seus pecados. Mas existem determinados pecados que quando você confessa ao outro, esse outro vai te ajudar.
Eu me lembro de uma irmã da igreja, era uma jovem, muito bonita. E ela me procurou e disse: pastor, eu tive um envolvimento com meu patrão. Fui para a cama com ele. E aquela moça chorava. Eu chorei. Nós oramos. Ela tomou posse do perdão. E ela antes dizia que era muito fraca nessa área. Todas as vezes que eu a via, isso já faz mais de 30 anos, eu encontrava com ela e dizia: como é que vai? Ela já sabia o que eu estava perguntando. Ela dizia: eu vou vencendo. Como é que vai? Ela dizia: eu vou vencendo. Como é que vai? Eu vou vencendo. Se ela não tivesse feito aquela confissão, talvez ela estivesse apenas dizendo sempre: eu estou perdendo, eu estou perdendo, eu estou caindo. Quando diz aqui: confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, mas não é para você sair confessando para aquela pessoa, aquele irmão que não tem maturidade. É preciso que seja aquela pessoa do nível de confiança que você tem. É tão importante. Ou seja, ser igreja. É pena que hoje as igrejas perderam o sentido de ser igreja. Eu não quero julgar ninguém, não é isso. Mas nem membresia mais tem. As pessoas vão, tem um ajuntamento, vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Não existe isso. Igreja não é apenas só o pastor que ministra, é o corpo, é a igreja, uns aos outros. Essas atitudes têm que jorrar de um para o outro. Tem que existir essas raízes de confiança, onde você pode abrir o coração para alguém, para um irmão, e dizer: olha, fiz isso. Não para Deus ficar sabendo, porque confessar não é fazer Deus ficar sabendo, e Deus ficar espantado e falar: olha, você fez isto, Deus já sabe. Confessar significa falar a mesma coisa. Nós temos que ter isso. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros. Quantas vezes nós confessamos só as vitórias? Quantas vezes confessamos só as vitórias? Mas por que não confessamos as derrotas? Por que não confessamos as derrotas? Como é difícil alguém chegar e falar: olha, pastor, eu estou dormindo no sofá lá de casa. Nesse ano de 2010 eu estou dormindo já faz 6 meses. E os dois vêm para a igreja junto. Um no quarto, o outro na sala. Quando confessa, a gente pode ajudar. A palavra diz: aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará a misericórdia. Mas você tem esse nível. Ser igreja é você também ter essa oportunidade de abrir o coração, de confessar, de receber a graça da vida, a graça do perdão. Isso ajuda, mas ajuda assim de uma forma muito grande. Vamos fazer uma declaração juntos, vamos dizer? Levante sua mão direita. Vamos falar? Compreendendo que ser cristão implica em tornar-se membro do corpo, no qual somos membros uns dos outros, e devemos manter um relacionamento de prestação de contas. Submeterei aos meus irmãos em amor, sabendo que sou responsável por eles, e lhes devo satisfação quanto ao meu modo de viver, os valores do cristianismo, como membro da família de Deus. Vamos novamente dizer, levante a sua mão. Compreendendo que ser cristão implica em tornar-se membro do corpo, no qual somos membros uns dos outros, e devemos manter um relacionamento de prestação de contas. Submeterei-me aos meus irmãos em amor, sabendo que sou responsável por eles, e lhes devo satisfação quanto ao meu modo de viver,
os valores do cristianismo como membros da família de Deus. Eu gostaria de terminar, mas faltam 3 pontos, e para mim o mais importante não é cumprir o esboço, mas é que você receba. Por isso eu vou pedir que você fique em pé, e nós vamos continuar essa série de mensagens. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Dê as mãos pelos corredores também. Olhe para mim. Somos corpo, e nós vamos cantar essa verdade. Somos família. Sabe, ser igreja é ser membro do corpo. Nosso nível de compromisso, de responsabilidade de um irmão para com o outro. Levante a mão do seu irmão, olhe para mim. Nós falamos hoje sobre não julgar, proteger a reputação do irmão. Ele é parte do corpo. A admoestação, a exortação, é o ensino. A necessidade da prestação de contas. A necessidade da prestação de contas. A troca de experiências. Prestação de contas são apenas dos pecados. Não. Muitas vezes, aquelas coisas pequenas. Nós queremos viver a beleza da igreja, irmãos. Deus está nos preparando nesse final de ano, porque nós teremos uma conquista tão grande. Serão milhares e milhares que estarão chegando. E esses que estão chegando precisam ver em você esse cristão maduro, esse cristão apto, esse cristão disponível. Você. Deus está investindo na sua vida para que você possa viver esta realidade. Levante a mão dele e nós vamos repetir aquela declaração de proteger a reputação do irmão, não julgar, mas vamos falar juntos, reconhecendo que meu irmão é parte de mim mesmo, só o Espírito em Cristo, envidarei todos os esforços para proteger seu bom nome, não falando mal dele, não julgarei pelo que ouvir dizer a respeito, e diante de suas faltas o exortarei e orarei por ele, mas não o difamarei junto a outros. A exortação, a admoestação, a instrução. Levante a mão do seu irmão, aperte a mão dele para ele saber que você está aí, hein? Vamos falar juntos? Reconhecendo que sou responsável pela vida do meu irmão, ao vê-lo em perigo ou desviando-se da sã doutrina, exortá-lo-ei no que é bom para a sua edificação, com amor e brandura, cuidando para que o mesmo não venha incorrer na mesma falta. A terceira atitude que vimos hoje é a da prestação de contas. Eu preciso ter alguém que eu possa abrir a minha vida, que eu possa dizer assim, está doendo, me ajude. Existem pessoas que não querem compromisso com a igreja. Existem pessoas que não querem ser membro da igreja. Essa é uma atitude perigosíssima. Porque a igreja é corpo. Não existe isso da pessoa ser cristão sozinho. Não existe no exército de Deus agente secreto. Você tem uniforme, você tem armadura. Por isso, a prestação de contas é extremamente necessária. A melhor pessoa para você prestar contas seria seu esposo, sua esposa. Outras vezes, no que tange a conflitos na família, um terceiro pode ajudar muito.
Você que já participou de uma célula, querido, e hoje não participa, coloque no seu coração o propósito. Em 2011, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou voltar para a minha célula. Você que já foi líder de célula e no caminho as coisas não funcionaram, mas vão funcionar. Vão funcionar. Meu netinho que vocês viram aqui, Benjamin, os primeiros passinhos que ele deu foi lá na minha casa. Ele deu 2 passinhos e caiu, mas nós levantamos. Ele deu 4 passinhos e caminhou. Caiu. E ele falava essa palavra sempre: caiu, caiu. Foi a primeira palavra que ele aprendeu praticamente: caiu, caiu, caiu. Mas hoje ele sabe andar, né? E ele fala assim: vovô, vovô. Ninguém já nasce gigante, nasce como menininho, vai crescendo. Por isso, levante a mão do seu irmão e vamos dizer juntos: compreendendo que ser cristão implica em tornar-se membro do corpo, no qual somos membros uns dos outros, e devemos manter um relacionamento de prestação de contas. Submeter-me-ei aos meus irmãos em amor, sabendo que sou responsável por eles, e lhes devo satisfação quanto ao meu modo de viver os valores do cristianismo como membro da família de Deus. Amém? Levante a mão do seu irmão e nós vamos cantar esta verdade. Vamos fazer uma oração agora, com olhos abertos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Agora você vai declarar isso para o irmão que está do seu lado. Diga para ele, ó: como fruto deste novo corpo. Declare a paz de Cristo aí para o seu irmão. Declare, diga: eu declaro a paz, te abençoo. Por quê? Preciosa é a nossa comunhão. Diga: somos corpo, somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, numa família, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, numa família, vivendo o compromisso do grande amor. Diga pro seu irmão, diga: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Diga assim pro irmão que está do seu lado, diga assim: meu irmão. Diga para ele assim: meu irmão, me perdoe, irmão, me perdoe, eu estou em obras. Desculpe o transtorno, mas eu estou em obras. Amém? Diga para ele isso, diga assim: olha, como fruto desse novo coração. Declaro a paz de Cristo sobre você. Diga para ele, diga: eu declaro a paz, te abençoo, meu irmão. Porque preciosa é a... Levante a mão do seu irmão bem alto assim, olha. Balance e diga isso, diga: somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, numa família, expressando a glória do Senhor, numa família, vivendo compromisso
a mão e diga: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Diga para 5 pessoas, diga: eu preciso. Olha para alguém e declare isso, diga: eu preciso de você, irmão. Não tem jeito, eu preciso. Precioso és para mim. Bem forte, declare isso: eu preciso de ti, vai. E eu preciso de ti. Oh, querido irmão, precioso és para mim. Querido, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, oh, preciso de ti. Aleluia. Oh, oh. Aleluia! Eu queria chamar aqui à frente os pastores. E eu queria que os irmãos, muitos não os conhecem tão bem, mas esses homens e mulheres têm servido a Deus, honrado o Senhor. E sempre que a nossa reunião termina, ó, ninguém saia, escute. Eu sempre peço que eles venham aqui à frente. Sabe para quê? Porque se você, meu irmão, está vivendo qualquer necessidade, nós estamos aqui para cuidar de você. Não importa a hora, pode ser às 2 da manhã, pode ser às 6 da manhã, pode ser ao meio-dia. Nós queremos cuidar de você. Muitas vezes, uma irmã não tem liberdade tanto de abrir o coração para um homem, um pastor. Por isso nós temos as pastoras. Nós temos um pastor e uma pastora que ficam com o telefone de plantão às 24 horas. Cada dia tem um pastor de plantão e uma pastora de plantão. Exatamente para poder atender a você, meu irmão. Toda semana, todos os dias, tem um homem, um pastor de plantão e tem uma pastora de plantão. No dia do seu aniversário, nós sempre ligamos. Você já recebeu uma ligação. Mas muitas vezes naquela ligação é exatamente para você falar assim: olha, obrigado pela oração, mas me ajude. Vem cá, queria chamar a pastora Dina aqui. Se você, irmão, não está numa célula, se eu pudesse abraçar sua perna, chorar nos seus pés, eu ia fazer isso, porque você precisa estar numa célula. Querido, deixe-nos cuidar de você. Deixe-nos cuidar. A pastora Dina Márcia, quando terminar a reunião, ela vai estar aqui. Se você não está numa célula, ela vai te orientar como fazer. Não significa que você vai fazer tudo de hoje para amanhã e apenas ser fogo de palha. Nós queremos que o fruto permaneça. Nós temos pastor que atende só em inglês, outro atende só em espanhol, para que todos os membros da igreja tenham acompanhamento. Então você tem conflito na família, nós temos aqui tantos pastores que trabalham só na hora da família, na libertação, outros com adolescentes, outros com homens, outros com mulheres, outros com encarcerados, ou seja, outros com só doentes. Ou seja, nós estamos aqui para cuidar de você, meu irmão. Nós não queremos número, nós não queremos simplesmente ter, queremos fazer algo para durar para sempre, para a eternidade. Todas essas atitudes incluem a sua humildade em dizer assim: está doendo. Essa semana passada, morreu um grande político de São Paulo, câncer de próstata. Eu não quero dizer que ele
tenha feito os exames. Mas você sabia que o câncer de próstata, se o homem depois de 40 anos faz o exame todos os anos, a probabilidade de contactar enquanto está pequenininho, ali tem cura. Mas muitas vezes ele diz: não, ninguém vai fazer isso não. Ninguém vai me tocar. Deixe tocar. É ali que está doendo. É ali que pode matar. Enquanto as coisas são pequenas, são fáceis. Mas depois que alastra pelo corpo todo, só um milagre. Aquele primeiro dia que você dormiu no sofá de casa e a mulher na sala, foi o primeiro dia. É fácil voltar, mas depois de 6 meses, é complicado para voltar. Então nós queremos te ajudar. Agora você tem essa liberdade, meu irmão. Pode filmar um por um, rostinho de um por um. Você tem a liberdade de procurar a cada um de nós. Esse é apenas um grupo. Hoje já somos quase 250. Deixe-nos cuidar de você. Amém? Mas esse amém, você falou assim: ninguém aqui é médico de próstata não, irmão. Pode falar amém? Vamos falar? Amém. Amém. Vamos aplaudir esse maravilhoso grupo de homens e mulheres que têm servido ao Senhor. Amém. Podem voltar para os seus lugares. Coloque suas 2 mãos sobre seu peito. Ninguém sai agora. Nós somos um corpo. E nós vamos aprender isso, hein? Olhe para mim, meu irmão. Talvez você que esteja aqui conosco, você ouviu tudo isso. Aí você pergunta assim: o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo. Porque você precisa se entregar a Jesus. Você não pode simplesmente ouvir falar de Jesus. Você tem que entregar a sua vida a Ele. Você deve recebê-lo. Quem sabe você é alguém que um dia andou com o Senhor, caminhou com Ele, mas coisas aconteceram, você não foi cuidado, você se desviou, se afastou. Hoje é um dia para você voltar. Põe sua mão sobre o seu peito. Olhe para mim. Eu vou fazer uma oração. E eu queria que você repetisse essa oração, como se fosse você mesmo orando. E eu vou pedir da ajuda, não só dos pastores, dos diáconos, mas de toda a igreja. Ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui e que o Senhor me ama. Eu reconheço que sou um pecador. Eu estou perdido, condenado. Eu não posso me salvar a mim mesmo. Mas eu ouvi que Jesus Cristo veio para me salvar. Morreu na cruz, em meu lugar. E nesta hora, eu o reconheço como meu Salvador. Arrependido, eu abro o meu coração e eu peço: Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, Tu sabes, eu estou desviado. Ninguém sabe. Eu sei. Satanás sabe. E o Senhor sabe. Mas nesta hora, eu quebro o domínio das trevas na minha vida. E arrependido eu volto. Corro para os Teus braços. Na certeza que eu serei aceito. Continue com seus olhos fechados. E eu vou fazer uma oração agora. Você não precisa repetir esta oração. Agora eu vou orar sozinho. Mas eu queria orar por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo assim: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado, hoje volta aos caminhos dele. Eu quero orar por você. Todo o povo de Deus que está aqui em pé agora,
É um momento de batalha espiritual. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que o volta aos caminhos dele, eu vou pedir que onde você estiver, você vai levantar uma das suas mãos para que eu ore por você. Levante bem alta a sua mão, você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que volta aos caminhos dele. Eu estou vendo essas mãos levantadas. Pode levantar, sem constrangimento algum. Nós somos uma família para te receber, para te aceitar. Levante mais alto que você puder a sua mão. Isso. Agora pode abrir os olhos. Eu vou pedir algo. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Eu quero orar por você aqui agora. Deixe seu lugar e venha. Ninguém impeça das pessoas de virem. Lá na segunda galeria, na primeira, aqui no térreo. Esta é a hora de Deus para você. Você que entrega a sua vida hoje a Jesus. Você que se reconcilia com Ele. Deixe seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, vem. 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 Pode vir. Essa é a hora de Deus para você. Vem. Vem. É a hora de Deus para a sua vida. Vem. Ele não deixa de me amar. Vem. Vem. Sem o meu amor, Vem. sem o seu perdão, o que seria? Vem. Vem. Deus me amou tanto, entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Sai do seu lugar e vem cantando. Deus me ama, bem forte, igreja. Deus me ama e o seu amor é grande, incondicional. Deus está sempre Igreja, vamos estender nossas mãos. Vocês que estão aqui, ajoelhem agora. Você que está aí no seu lugar, sabendo que seu lugar não é aí, mas é aqui, venha agora. Aqueles que estão em suas casas, esta é a hora de Deus para a sua vida. Você que está me assistindo, não sei aonde, no hospital, num presídio, na sua casa, onde for, você também aí pode fazer esse momento a sua decisão. Esse telefone que aparece agora, nós estamos aqui em Belo Horizonte, é 31. Nosso telefone é 3429-9550. 3429-9550. Vem, queremos te abençoar e ver o seu coração mudado pelo poder de Deus. Igreja, de todas as reuniões, em tudo que acontece numa celebração de mais lindo, é o que acontece agora, quando corações se prostram diante do Senhor, vidas se rendem. E essa oração que você faz, igreja, comigo dizendo assim, juntos: ó Deus e Pai, nesta hora, prostrados no teu altar, estão corações amados e queridos, e deles agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, quebramos todo o poder das trevas e ligamos agora com a tua vida, estas vidas, para que a partir de hoje possam viver como filhos amados e queridos do Senhor. Vocês que estão aqui, fiquem em pé, cheguem aqui bem pertinho de mim.
nós acabamos de desligar da vida de vocês todo o poder das trevas. Ligamos a vida de vocês com a vida de Deus, para que vocês possam viver essa realidade. Mas hoje, vocês recebem também uma família como vocês ouviram, que vai cuidar de vocês. Vamos ver, eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire, para que você conheça a sua nova família. Olha para mim. 1, 2, 3. Vire agora, vire. Uma família sem qualquer falsidade, te abençoe da verdade, expressar a glória do Senhor. Uma família do grande amor de Cristo, eu preciso de ti. Família de Deus, vamos aplaudi-los. Aleluia.